E aí pessoal, eu tô gravando esse vídeo pra galera que não vai estar presencialmente no colégio, na aula. Aí tem sempre aquela atividade que a gente tem que passar para quem ficar em casa. Aí para vocês eu passei a leitura do livro, e depois da leitura do livro vocês vêm pra cá, e no final vocês fazem aquilo que eu pedi lá pra vocês na mensagem do celular. Faz um resumo e tal, explicando todos os modelos, as fórmulas, e fica tudo certo, beleza? Beleza. Bom, pessoal, agora dando prosseguimento, essa aula basicamente vai ser para a gente se aprofundar um pouquinho nas duas equações, dois modelos que a gente aprendeu na aula, que foi a primeira e a segunda lei de Ohm. E para isso eu vou utilizar duas simulações da plataforma PhET, que é esse site aqui que eu estou mostrando para vocês. Isso aqui é a simulação da primeira lei de Ohm. E esse aqui é a simulação da segunda lei de Ohm. Eu chamo assim primeira e segunda lei de Ohm, mas isso não é bem comum. Geralmente só se chama essa de lei de Ohm, e essa aqui é simplesmente a resistência em um fio, o nome desse modelo, não é um. Mas vai depender do livro, ele chama de primeira e segunda lei de Ohm. Bom pessoal, agora eu vou trabalhar com vocês a primeira lei de Ohm. E a gente lembra lá que a lei de Ohm diz que a tensão aplicada é igual à corrente gerada vezes a resistência do material onde a tensão foi aplicada, né? Do resistor, do fio, etc. E isso aqui, se esse material for um material único, lá, que respeita essa lei aqui dentro de um certo intervalo de tensão também. Não é para qualquer valor de tensão não que isso ocorre. Nessa simulação, a gente tanto tem os valores da corrente, voltagem e resistência, tanto ele ilustra com a equação, aumentando e diminuindo o tamanho das letras que representam cada conceito. A gente vê aqui o V de tensão, o I de corrente e o R de resistência. A gente vê aqui que existe um pequeno circuito composto de algumas baterias em série, para dizer que a gente está aumentando a tensão aplicada nesse circuito. E a gente tem aqui o que seria ilustrado como se fosse um resistor, e nesse caso seria simplesmente um fio. A gente tem a opção aqui de alterar tanto a tensão aplicada como a resistência desse material. E quando a gente altera a resistência desse material, a ilustração que aparece aqui na simulação é que aumenta ou diminui o número de pontinhos nessa resistência, para ilustrar como se fosse que aumenta a dificuldade dos elétrons transitar nesse material. No caso, por exemplo, eu posso vir aqui, eu aumento a resistência, você vê que aumenta o número de pontinhos, aqui na equação o R aumenta, a corrente diminui, né? Porque para manter a voltagem, a tensão constante, se um aumenta, o outro tem que diminuir. É isso que diz esse modelo, essa equação. E se a gente diminui, aumenta a corrente. A mesma coisa a gente pode fazer com a tensão. A gente pode diminuir a tensão e a gente vê que a corrente diminui. E se aumentarmos a tensão, a corrente aumenta. Para a primeira lei de Ohm era isso que eu queria conversar com vocês. Bom pessoal, agora vamos para a segunda lei de Ohm, né? Que ela diz que a resistência é igual à resistividade vezes o comprimento do fio, dividido por área da secção transversal desse fio, que aqui está ilustrado aqui embaixo. Nessa simulação a gente pode mudar a resistividade, que vocês viram lá que é uma característica dos materiais, comprimento do fio e a área da secção transversal. Aqui nós temos seus valores: resistividade, comprimento e área. E aqui em cima a gente tem o valor da resistência. E como na outra simulação, quando a gente mexe aqui, tanto vai mudar a figura,
quanto vai mudar a equação aqui, aumentando a letra ou diminuindo. A gente lembra lá que a resistência é diretamente proporcional à resistividade, ou seja, se a gente vir aqui aumentar a resistividade, a gente vê a resistência aumentando e para ilustrar isso, a simulação aumenta o número de pontinhos aqui que trabalham no fluxo da corrente. Se a gente diminui a resistividade, a gente vê a resistência diminuindo também. No caso do comprimento, a gente sabe, né, que são diretamente proporcionais. Quando a gente aumenta o comprimento, a gente aumenta a resistência. Quando a gente diminui o comprimento, diminui a resistência. Isso é mais basicamente explicado como que os elétrons livres que fazem parte dessa corrente, ele tem que percorrer um caminho maior, que gera uma maior dificuldade. No caso da área da secção transversal, é inversamente proporcional, ou seja, quando a gente aumenta a área, a resistência diminui. Quando a gente diminui a área, a resistência aumenta. Isso pode ser explicado, por exemplo, porque quando a gente tem uma área maior, a gente sabe que aqui nesse objeto a gente tem um número maior de elétrons livres, e o que faz com que a corrente, quando passa por esse objeto, ela tem uma intensidade maior, mesmo que a resistividade desse objeto, que é a característica do material, seja a mesma. Quando a gente diminui, a gente tem um número menor de elétrons livres nessa região, que acaba diminuindo a corrente lá no campo. E essa é a segunda lei de Ohm, ou resistência em um fio. Espero que tenha ajudado vocês e boa sorte nos seus estudos. Se inscreve.